recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a sua prisão domiciliar será analisado pelos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os advogados do ex-mandatário pedem a revogação da medida imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. Um instrumento utilizado pela defesa é um agravo regimental. Segundo o regimento interno do STF, quando esse tipo de recurso é apresentado contra decisões monocráticas, ele deve ser julgado pelo colegiado ao qual pertence o relator, e nesse caso, a primeira turma. Mas quem vai nos explicar melhor esse assunto é o nosso repórter, o Pablo Giovanni, que está sempre cobrindo esses casos lá no Supremo Tribunal Federal. Muito bom dia, Pablo. Prazer te ter aqui de novo no Acorda Metrópolis. Como é que tá esse caso, hein? Isso agora, então, vai voltar para a primeira turma, aliás, vai para a primeira turma e os outros ministros vão ter que decidir se concordam, né, se acompanham a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes ou se não. Bom dia, Nath, primeiramente, né? O recurso apresentado pela defesa do ex-presidente foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes na quarta-feira, perdão. Esse recurso é um agravo regimental, um agravo segundo o regimento interno do Supremo. Ele automaticamente, o ministro, no caso o relator, ele tem que encaminhar esse recurso à deliberação dos ministros da turma, no caso o processo, a ação penal contra o ex-presidente que corre na primeira turma vai ser analisado pelos ministros Alexandre de Moraes, relator, o presidente Cristiano Zanin, além de Flávio Dino, Luiz Fux e Carmen Lúcia. O agravo pede, entre outras medidas, né, a revogação da prisão domiciliar, e caso não for possível ou não consiga ter essa reversão total, que volte a ser as medidas cautelares anteriormente, como o uso de tornozeleira eletrônica e a possibilidade do ex-presidente sair de casa, período das 6 da manhã até as 19 horas da noite. É um recurso que foi apresentado, o ministro ainda não deliberou sobre o tema, mas seguindo o regimento interno do Supremo, o entendimento é que esse recurso vai ser colocado para ser analisado. A defesa do ex-presidente pediu que esse recurso fosse analisado em plenário físico do Supremo. Vale ressaltar que o Supremo já retornou do recesso de julho, no último dia 1º. Inclusive, no dia 1º teve as manifestações dos colegas, né, o Gilmar Mendes, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, em defesa ao ministro Alexandre de Moraes. E a defesa do ex-presidente pede que esse recurso seja analisado pelo plenário físico. O Supremo tem dentro da sua atribuição o plenário virtual, que é uma forma mais ágil, né, de ser analisado alguns recursos. Por exemplo, no plenário virtual são julgados os presos do 8 de janeiro, os réus que foram posteriormente denunciados pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, e teve suas denúncias aceitas pela primeira turma, e hoje são analisados esses processos no plenário virtual, e é bem provável que esse recurso do ex-presidente seja analisado de fato no plenário virtual, apesar do pedido da defesa do ex-presidente pedir que esse recurso seja analisado pelo plenário físico. Ainda não foi deliberado, o ministro Alexandre de Moraes não despachou com o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma. É bem provável que hoje inicia uma nova leva, né, de processos no plenário virtual, da primeira turma e da segunda. Então é bem provável que esse processo ele seja colocado, esse recurso do ex-presidente seja colocado para análise ainda nessa sexta-feira e seja estipulado um prazo, né, de 5 dias, uma semana, em casos assim extraordinários. Em outros processos que tramitou no Supremo, aconteceu, por exemplo, em um dia, virada de um dia para um fim de semana, por exemplo. Hoje esse processo está parado, o processo do ex-presidente, aguardando as alegações finais dos réus. O ex-presidente ainda não apresentou sua defesa final no processo, assim como os outros seis aliados dele, né? Vale ressaltar que o ajudante de ordens, Mauro Cid, que contribuiu com a Polícia Federal e com a PGR, já apresentou suas alegações finais, pediu que a PGR mantenha o acordo fechado com a Polícia Federal, que dá para ele alguns benefícios, como a redução de pena e outras regalias, e a PGR defendeu a condenação de todos, entre eles o ex-presidente. Muitos perguntam, né, por que o recurso do ex-presidente não foi analisado anteriormente, por que não pode ser plenário físico, e por que a decisão de prisão domiciliar imposta, né, pelo ministro Alexandre de Moraes não foi deliberada pela primeira turma. Quando o ministro Alexandre de Moraes impôs as cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a questão de
de recolhimento noturno do ex-presidente, essa decisão foi referendada pela primeira turma. E o ministro Alexandre de Moraes impôs algumas cautelares, que era exatamente se houvesse algum descumprimento de medidas protetivas, medidas cautelares, o ex-presidente poderia ter a prisão imediatamente imediata, né, pelo ministro, o que acabou ocorrendo. Então, por isso que essa decisão não foi referendada, porque já tinha sido referendada anteriormente pelo ministro Alexandre de Moraes e pela primeira turma com os demais 4 ministros. Mas é bem provável que ainda hoje, ou no decorrer dos próximos dias, o recurso do ex-presidente seja colocado para análise dos demais ministros da primeira turma, Nath. É isso. Então a gente vai seguir acompanhando essa situação. A gente reforça, né, que a situação física de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro também é uma situação que sempre volta ali a ser discutida, né? Tem também, portanto, esse foco aí nos próximos dias da própria defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Em relação ao problema que ele tem ali no sistema digestivo, que isso também pode mudar um pouquinho o quadro dessa situação toda do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pablo, tem mais alguma informação? Porque eu sei que é isso, você está acompanhando toda a questão da trama golpista, do julgamento que vai acontecer aí, começar pelo menos em setembro, né? Muito provavelmente, está aí já nesse finalzinho das alegações finais, dos diversos núcleos, inclusive o do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa semana também a gente teve o caso da Adriana Vilela, aí no STJ, enfim, diversos acontecimentos aí no judiciário brasileiro que são bem importantes para a gente fazer o registro e desse resumão da semana, né? O ex-presidente encaminhou, né, ontem, um pedido ao ministro Alexandre de Moraes para que ele tenha, anteontem, né, autorização para que seus médicos possam acompanhá-lo em prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes concedeu essa permissão, 4 profissionais que cuidaram do ex-presidente na última internação que ele teve aqui em Brasília, referente à tentativa de homicídio que ele sofreu na campanha eleitoral de 2018. Esses 4 médicos estão autorizados a ingressar na casa do ex-presidente sem comunicar previamente ao Supremo, e o ministro Alexandre de Moraes impôs até algumas consequências, né, caso esses médicos do ex-presidente consideram que a situação do ex-presidente seja uma situação delicada. O nosso colunista Igor Gadelha deu que o ex-presidente sofre hoje com a crise de soluços, então o ministro Alexandre de Moraes impôs que caso o ex-presidente precise ser internado, ele pode sim sair de casa e se deslocar a um hospital particular e dar entrada aí na sua internação, desde que o Supremo seja informado em até 24 horas. O ex-presidente também pediu a autorização do ministro para que seguranças da equipe dele possam também ingressar na casa dele, referente na prisão domiciliar, né, do presidente Bolsonaro, e o ministro também concedeu, mas ele salientou que, como ele é um ex-presidente da República, ele tem essa prerrogativa de ter uma segurança particular, assim como é descrito na Constituição Federal, que todos os ex-presidentes têm esse direito de ter acompanhamento de seguranças. Então o ministro acabou acolhendo esse pedido, e também referente a um outro pedido que a defesa do ex-presidente pediu, que seja concedido entrada de alguns colegas, né, como o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto. O ministro Alexandre de Moraes falou que não tem nenhum problema em ter essas visitas dessas pessoas, esses representantes do PL, outros colegas do ministro, do ex-presidente, desde que seja pedido nos autos do processo e não pedido diretamente pelo ex-presidente. Ou seja, se o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tem interesse em visitar o ex-presidente, ele apresente um recurso ao Supremo e posteriormente será analisado pelo ministro. É claro que esses processos, a trama golpista, também o caso da Adriana Vilela, que também hoje entra-se também no pedido de vistas no STJ, a gente vai acompanhar aqui da redação e também lá no STJ, no STF e o judiciário por inteiro aqui pelo Metrópolis. Perfeito. Pablo Giovanni, nosso repórter, um dos setoristas de judiciário, está sempre acompanhando tudo que acontece no mundo da justiça aqui do Brasil. Pablo, obrigada, viu? Obrigadão, Nath. Tchau, tchau. Próxima semana a gente com certeza volta a conversar com o Pablo. É isso, tá chegando, né? Hoje, dia 8 de agosto, tá chegando esse finalzinho aí de processo da trama golpista, antes desse último passo, que é o do julgamento desses 4 núcleos da suposta trama golpista denunciada pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República.